vamos ler a parte breve do Evangelho, porque a parte longa também fala de uma mulher com uma doença horrível durante 12 anos. E há coincidência dessas duas histórias com o número 12. Mas há uma frase que resume todo o Evangelho. Basta que tenhas fé. Temos fé? Pensemos. Senhor, pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não foi Deus quem fez a morte, nem Ele se alegra com a maldição dos vivos. Pela criação, deu ser a todas as coisas, e o que nasce no mundo destina-se ao bem. Em nada existe o veneno que mata, nem o poder da morte reina sobre a terra, porque a justiça é imutável. Deus criou o homem para ser incorruptível e fê-lo à imagem da sua própria natureza. Foi pela inveja do demónio que a morte entrou no mundo e experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvaste. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvaste. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes, e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos. Tiraste a minha alma da mansão dos mortos, vivificaste-me para não descer ao túmulo. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, e dai graças ao seu nome santo. A sua ira durará apenas um momento, e a sua benevolência a vida inteira. Ao cair da noite vêm as lágrimas, e ao amanhecer volta a alegria. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim. Senhor, sede vós o meu auxílio. Vós convertestes a ajuda no meu pranto. Senhor meu Deus, eu vos louvarei eternamente. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. Leitura da segunda
trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros, mas sim de procurar a igualdade. Nas circunstâncias presentes, aliviar com a vossa abundância a sua indigência, para que um dia eles aliviem a vossa indigência com a sua abundância. E assim haverá igualdade, como está escrito: a quem tinha colhido muito, não sobrou, e a quem tinha colhido pouco, não faltou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cujos líderes religiosos não foram capazes, ao fim e ao cabo,
distante da realidade que temos hoje em dia. Ao fim e ao cabo, são duas histórias de fé, mas o mesmo caminho de crescimento, quer a menina, quer a mulher, no crescimento, no encontro pessoal com Cristo. E a resposta de Cristo é inquietante. Não temas, basta que tenhas fé. E é inquietante porque nós muitas vezes podemos nos abraçar à fé de tal maneira que ela deixa de ser fé. Acabamos por sufocar a fé em vez de a libertar. Quando andamos muito com pietices doentias à volta de uma fé, meus amigos, é como um pé de couve cheio de ervas daninhas. Ou a lagarta com as couves, ou quando as vamos comer, ninguém as pode saborear. Acontece muito isso com a nossa própria fé. Por isso é que este encontro pessoal com Cristo, se nós o queremos fazer, exige que cada um tenha fé. E exige a fé não num Jesus Cristo, seja mágico ou curandeiro, muito menos num Deus que esteja ao serviço dos nossos interesses. A fé supõe entregar-se sem limites àquele que conhece cada um de nós, que é Deus. Mesmo que estejamos numa multidão, que a gente passe despercebidos, Ele está connosco. Agora, é preciso que eu reconheça e queira reconhecer que Ele está comigo. A fé supõe também a coragem para ultrapassar hábitos, preconceitos e costumes. E nunca a Igreja foi tão ferida em preconceitos como hoje em dia. Até mesmo dentro da Igreja. O que é terrível. A gente muitas vezes vai-se conversar de tretas que nos ensinaram no passado, quando os nossos maiores pecados, se assim quisermos, porque não existem pecados subjetivos. Ou é pecado ou não é pecado. Temos que alinhar caminho. O pecado, se é cometido, é objetivo, não é subjetivo. É o preconceito dentro da Igreja. E cada vez há mais. Cada vez há mais. É uma doença terrível do nosso século e uma doença que infelizmente está a atingir muitos cristãos. Mas é tal história. E depois estamos sempre prontos a apontar o dedo aos jeovás, aos muçulmanos, aos mormons, das novas alegrias. E nós? Não temos espelhos em casa? Ou estão partidos? Ou então estão muito sujos? Como vos dizia, a fé se põe a coragem de ultrapassar hábitos, preconceitos e costumes que à nossa volta se foram criando. E que muitas vezes esse hábito e esses costumes vão nos dizendo: já não vale a pena, deixem estar. Só não vale a pena e deixem estar para quem está morto. E fogo que pegue nessa gente que não quer evoluir. Porque não avança, nem deixa os outros avançar. Andam colados, julgando que vão esguichos para o céu, por fazerem meia dúzia de tretas dentro da Igreja. João vão de futebol, de voo direto, sem escala. Mas depois, quando a gente pergunta o que é fé, não sabem dizer. Quando a gente pergunta quem é Deus, Deus é nosso Deus, criou isso tudo, dá-nos isso, dá-nos aquilo e dá-nos aquilo outro. Isso foi aquilo que tu aprendeste na escola primária. Na escola primária, na catequese. As crianças da catequese do meu irmão é que têm que dizer isso, porque é difícil falar delas de outra maneira. Agora, tu como adulto, o que é fé? A gente fica... fé é acreditar. Só. Ter fé em Deus supõe essencialmente descobrir. Resistir à desistência. Procurar um diálogo íntimo e pessoal com Ele. Porque sem esse encontro pessoal continuará a haver muita religião. Gente à espera de uma cura. Crentes no poder. Mas sem dar à vida uma nova vida.
O nosso medo é maior do que a nossa confiança para com Deus. Aqui está o nosso grande erro de não nos aproximarmos mais de Deus. E ainda continua, vivemos muito um Deus do Antigo Testamento e não o Deus do Novo. Vivemos muito um Deus da vingança, da morte, do desprezo, do abandono, da distância e não o Deus da proximidade, do acolhimento. Estamos muito longe ainda da realidade daquilo que Deus nos quis mostrar. Por isso é que Ele enviou o seu próprio Filho, senão não tinha enviado. Por isso é que Ele disse, bem, até agora foram profetas, agora vou-vos enviar o meu próprio Filho para que Ele vos diga diretamente aquilo que deve ser. Mas nós ainda estamos a viver o Antigo Testamento. Ainda não chegamos ao Novo Testamento. Por isso é que talvez um lema deste fim de semana para nós cristãos seja: levanta-te e anda. Liberta-te do marasmo da tua fé. E quer queiramos, quer não, meus amigos, e estamos cansados dessa rotina da fé. Esta rotina, deixai-me quase que repetir a palavra, esta rotina rotineira que nos cansa, mas que não evolui. Por isso é que a vastidão negra no olhar dos cristãos é imensa. Por isso é que a Igreja não se pode transformar numa multidão anónima que impede os outros de chegar a Jesus Cristo. Não podem instalar-se em certezas feitas, nem deitar-se a dormir nos seus inventos ou lamentos. Por isso é preciso de um verdadeiro levantamento popular. Muitas vezes nós estamos à espera que os cardeais que estão no Vaticano é para fazer a grande revolução da Igreja, mas aqui está quase tudo xexé. Aqui está quase tudo xexé para ali. Até acredito que alguns já não discutimos vaticanos a perguntar quem é Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo. Mas já não sabe. E coitado do nosso amigo Chico é que estava assim com o riso para a frente, mas era o único que praticamente está a remar. Os outros, meus amigos, aqui está tudo à espera da hora. Mas é importante que nós leigos, eu não estou, eu também discreto ainda. A ditadura é sinal que veio o Egito, em questão de cabeça, ela de saúde. Ou a fé se renova pelos leigos, ou ela morre. Ou a fé se renova pelos leigos, ou ela morre. Basta olhar. Quantos jovens tem aqui? Estou a ver ali 1, 2, 3, menina 4, 5, 6, 7, pronto, está tudo incluído na mesma juventude. E o resto, com todo o respeito, praticamente são dois cabelos brancos. E se a fé é renovar-se? Não é. É fé manter-se. É fé para estar evoluído. Somos nós que não estamos a dar a resposta àquilo que Deus nos está a dar. Nós não estamos a transmitir aquilo que devíamos transmitir. Estamos a fazer precisamente ao contrário. Nós não estamos a ensinar que Jesus Cristo é um caminho. Estamos a ensinar que Jesus Cristo é um caminho que é obrigatório andar. Aquele para a casa, gira para a casa também. Não, mas para mim é à minha frente. Tudo pela imposição, não pela proposta. Isso não só mata, como revolta. E a gente já passou por idade deles. A gente sabe, há uns anos atrás já era mais difícil, era verdade, que não só havia respeito, mas havia muito mais medo pelos pais do que propriamente respeito. Por isso é que se pedia a benção à torta direita. Não era muitas vezes por respeito, era mais por medo. Mas hoje em dia não. Temos que fazer a proposta. E cada um aceita ou rejeita. E a gente tem que respeitar. Não há, ou melhor, não deve haver imposição. Porque quem encontra Jesus encontra caminho. E encontra ao mesmo tempo pessoas pelo caminho. E encontra uma missão. E, meus amigos, o caminho nunca está feito na nossa vida como cristãos. Nunca. O caminho só se faz caminhando. Mas agora
caminha com Ele ou a gente caminha sem Ele. Tão simples como isso. E não há que apontar o dedo a A, B ou C, se tem fé ou não tem fé. É verdade que por vezes a gente vê assim tipo umas fanchadas, uns teatros religiosos por aí, que só para contentarem uma fé que não é bem fé, é outras coisas, mas para não dizer um plural de fé, muitas vezes é confundido com outras coisas, prefiro não dizer. Mas de qualquer maneira, a gente vê que são peças de teatro religiosas. Mas o importante é olharmos para aquilo que estamos a fazer. Porque senão, meus amigos, daqui a dias, esta igreja dará um belo cozido. Poderoso? Sim. Crês em Jesus Cristo? Sim. Crês no Espírito Santo? Sim. Agradecemos ao nosso Deus dizendo: ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que o nosso Bispo e os nossos presbíteros e diáconos recordem sempre os fiéis e os catecumenos e a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que os homens ao olharem a Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer dos seus dons, sintam fome e sede de justiça. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que a semente que os agricultores lançam à terra lhes dê o fruto que eles esperam e que precisam, e traga sustento àqueles que nada têm. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que a fé da mulher que cubra no manto de Jesus e a deixar que esperou contra toda a esperança, dê vigor à nossa própria fé. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia Dominical honrem sempre o seu nome de cristãos e aliviem a indigência dos mais pobres. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Rezemos pelo Dom António, que foi hospitalizado, embora não seja nada grave, segundo a notícia, mas de qualquer maneira foi tudo derivado em consequência dos tratamentos que era a fazer, mas não se sabe, ou melhor, nessas coisas a gente nunca sabe, não é? O dia da manhã, para que o Senhor o ajude e o conforte e, acima de tudo, dê esperanças. Oremos, irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai Todo-Poderoso.
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja connosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente o nosso dever dar-vos graças por Cristo, vosso amado Filho. Ele, a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo que nasceu de Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim o morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças dele aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória a mim. Mistério da fé. Damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na fé, na esperança e na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que já estão na plenitude da vida: José Tavares de Loura, Maria Dora Chaves Bordeu, seu filho, pais e sogros, José Cabral Rezendes, Manuel Andrade Bairros e sogros, e em ação de graças a Nossa Senhora do Ar. Tenha misericórdia por nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com Maria, os apóstolos e os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. No seu coração e na sua alma, cantemos a oração que Cristo nos ensinou. Faz
Um feliz fim de semana para todos vós e em paz.